Olá a todos, muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma aula do curso online gratuito Arte Viver na Essência. Hoje, a nossa aula 15, vamos falar sobre um tema que eu penso que seja bastante interessante, mas vamos começar por divulgar algumas das quadras que nos chegaram. Não é possível passar todas as quadras que foram recepcionadas esta semana porque foram muitas e bastante bonitas, mas vamos dar a conhecer algumas dessas quadras e tenho a certeza que no final teremos aqui uma grande obra que vai ao encontro daquilo que era o nosso objetivo, não só dar a conhecer poetas e poetisas, mas também levar a alma, as palavras e também o coração a quem precisa de escutar e de ter às vezes uma palavra amiga, seja na forma de leitura, seja aqui em que vamos divulgando também todas as vossas obras que nos vão chegando. O tema de hoje, e como já falado também na passada semana, vamos falar de novas convicções, mas aqui dando já um cunho um bocadinho diferente, e vamos falar de crenças positivas e novas convicções. Muitas das matérias que fomos abordando vão convergir agora nesta aula também, mas o nosso objetivo de hoje é decidir para agir. Algumas das questões que penso que sinta apelo, se calhar poderão ser agora de uma forma diferente contextualizadas e continuamos em aberto para algumas questões que sintam necessidade de, não só em termos de revisões de efetuar, mas também algumas questões que possam ter e, se sentirem um apelo, já sabem, podem enviar-nos um e-mail com essa finalidade. Relativamente às quadras que vão compor o grande poema do curso A Arte Viver na Essência, eu escolhi as primeiras quadras que nos chegaram. Como vos disse, foram bastantes mesmo que nos chegaram esta semana. Já avisei algumas pessoas que não era possível passar o seu conteúdo, mas todas as semanas vou ler e vou lendo todas as quadras que nos vão chegando e tenho a certeza que nenhuma ficará por transmitir aqui. Então vamos passar já à primeira quadra, ou ao primeiro conjunto de quadras. Neste caso vem pela conhecidíssima participante, a Sónia Pereira. Se eu fosse uma estrela brilhante, explodia constantemente em pó estrelar. Gravava no céu mensagens de esperança que ninguém jamais pudesse apagar. Se eu fosse uma nota musical, alojar-me-ia nos corações e vibraria com uma alegria tal que silenciasse para sempre as aflições. Se eu fosse bailarina, dançava a dança da criação. Os pés entre o sol e a lua, a alegria e o amor em cada mão. Se eu fosse do reino angelical, cordas da harpa do amor enchiam o ar e as asas criavam o vento musical que a todos ensinaria a amar. Que bonitas quadras, Sónia! E vamos passar já para a participação de Lili Dias. Peço desculpa, eu tenho aqui uma ordem inversa àquela que está a ser apresentada. Exatamente. Agora é a participação de Isabel Felipe. Se eu fosse uma borboleta, entraria em cada vida, para encher de cor violeta, sussurrar, esvoaçando para alegrar cada minuto, cada segundo do dia. O coração, o caminho, o olhar interior e fazer acreditar que em cada um de nós existe uma essência capaz de nos fazer mover e amar. Amor, fé, foco e resiliência mostrava o quão é bom sorrir. Ter o dom da vontade, o poder de ir. Se eu pudesse ser o que sou, à busca da liberdade, daria a possibilidade de ouvirem os sons de uma felicidade.
foi a participação da Isabel Felipe. Agora, não trocando a ordem, exatamente, vamos para a participação de Elizabeth Serra. Se o meu limite fosse eu, perdoar-me-ia integralmente, para que a luz quebrasse o breu e me aceitasse diariamente. Se o meu limite fosse sonhar, permitiria que o amor fosse lei, para que, enfim, pudesse voar e viver a essência que por vezes duvidei. Mais um conjunto de quadras lindíssimas. Obrigada também, Elizabeth Serra. E agora sim, vamos à participação de Lili Dias. Se o meu limite fosse voar, as estrelas queria beijar. Carregaria uma imensidão de luz para no mundo espalhar. Se o meu limite fosse voar, beijaria o universo com gratidão. Ofereceria a todos toneladas de amor que carrego no coração. Muito, muito obrigada, Lili Dias. Mais uma participação e, como vos disse, recebemos de facto bastantes quadros esta semana e seguramente que mais virão e não tenho dúvida que vamos construir um lindíssimo poema através da sua palavra e da sua escrita. E agora sim, vamos dar então início à nossa teoria de hoje, a aula sobre as novas convicções. Crenças positivas e novas convicções. Decidir para agir. E na nossa próxima imagem, vou só fazer aqui uma pequenina revisão daquilo que foi de facto as aulas sobre PNL, em que falámos sobre as crenças, sobre a forma como poderíamos utilizar também a nossa parte mental para construir e para desconstruir algumas crenças e estou certa que se recordam da nossa aula para a construção da nossa crença positiva. Transformar uma convicção limitadora pode nos permitir também abraçar um novo tipo de consciência, ou seja, criar novas perspectivas também na forma de pensar e construir uma linha muito mais positiva de pensamento. Depois estão recordados também e recordadas dos sistemas de padrões e a libertação de bloqueios que, na verdade, não nos trazem utilidade nenhuma, mas muitas vezes existem mecanismos de defesa que podem constituir aqui recursos temporários ou momentâneos para nos ajudar, num determinado momento de vida, a ultrapassar uma fase. Mas não podem passar precisamente de pequenos recursos e não podem constituir aqui um braço de ferro contra a nossa vontade. Depois, sempre que existe de facto um conceito limitador, este poderá ser identificado mediante um padrão de comportamento ou de pensamento, mas o importante de facto é aprendermos com que recurso poderemos transformar este bloqueio e trazer assim a nova consciência, uma nova forma de pensar muito mais positiva, muito mais de acordo com aquilo que é a nossa vontade e o nosso propósito. Então há sempre forma de transformar bloqueios, se eventualmente houver necessidade. Claro que podemos recorrer à ajuda de uma forma muito mais personalizada, mas estou certa que quando temos força de vontade, as coisas por si só já levam aqui um grande avanço. E, como é óbvio, há que nos posicionarmos numa determinada vertente. Se desejamos algo e se temos a certeza daquilo que nós queremos, há que, no fundo, convergir recursos neste sentido. E, no fundo, estas quadras que trouxemos aqui hoje, se o meu limite fosse, se eu fosse, é óbvio que daqui mais umas semaninhas vou-vos pedir que possam então construir umas novas quadras no sentido de eu sou. E vamos trabalhar precisamente neste sentido, dar a esperança e também trazer a certeza de que é possível realizarmos aquilo que desejamos ao nível da própria transformação do pensamento. E passando para a nossa próxima imagem,
Quando transformamos uma convicção limitadora numa convicção mais positiva, conseguimos co-criar ou criar ou encontrar uma convicção que possa ser muito mais positiva e ilimitada. E este, de facto, é o nosso desejo, é transformar convicções, crenças que possam estar muito enraizadas, mas que na verdade não trazem benefício, não são uma mais-valia e atuam aqui como sendo algo castrador a nível do nosso pensamento. Então, permitir-se a ter um pensamento mais positivo implica também conhecer as suas limitações emocionais, porque não, mas acima de tudo desejar transformar essas convicções. Por mais que queiramos ajudar uma pessoa, ela tem que querer, acima de tudo, realizar essa própria transformação. Então, transformar a linha desse pensamento castrador, desta forma muito mais limitada de ver as coisas, digamos que é permitir que possa uma linha de pensamento que estava a convergir numa situação limitada e muito mais condicionada, faça precisamente o triângulo inverso e possa abranger e ser muito mais expansiva e muito mais criativa até e muito mais capaz de conseguir alcançar para lá daquele horizonte limitante. E então, o propósito da alteração de valores relativamente àquelas crenças mais limitantes que possam estar eventualmente a desenvolver e a co-criar as tais situações de bloqueio, é possível alterar este sustento indevido em termos de pensamento que possa trazer aqui alguma limitação e podemos desenvolver técnicas então que nos vão permitir alterar estes conceitos. E uma delas é um exercício que vos vou trazer um bocadinho mais à frente. Então, na nossa próxima imagem, quando existe um padrão condicionante que é sustentado por uma convicção que chamamos uma convicção limitada, acabamos por estar ao mesmo tempo a co-criar aquilo que se chama uma profecia autorrealizável. Ou seja, se eu tenho uma crença que me vai trazer um conteúdo limitador, eu já tenho dentro de mim algo que vai sustentar essa própria limitação. E já existem imagens, existem ruídos mentais que depois são debitados e que estão constantemente a entrar neste fluxo que não ajuda nada, ou seja, a mente está aqui a debitar constantemente informação e mais informação, mas a pessoa depois acaba por ficar completamente condicionada e presa numa teia de pensamentos e não sai desta situação. E então é necessário parar um pouco a mente, acalmar a mente e trazer aqui recursos e a mais-valia para que possa haver então esta transformação. Aquilo que é projetado a cada pensamento, como também já tivemos a oportunidade de ver, acaba por vir a ser materializado. Se eu tenho muito receio de ter um acidente, mas a minha mente está constantemente a co-criar essa imagem pelo receio, eu posso vir a atrair essa situação porque penso constantemente numa imagem. O meu cérebro não vai perceber se é o sim, se é o não, mas essa imagem está constantemente a ser debitada e ela pode ser co-criada através do pensamento. Então, a nossa atividade psíquica acaba por ser determinante da forma como vamos co-criando ou construindo a nossa vida, porque a vida é de facto uma projeção daquilo que são os nossos pensamentos. Então, se eu tenho uma componente emocional mais valores, crenças e convicções, isto vai dar origem a um perfil psicológico. E então, mediante uma avaliação de um perfil psicológico, é possível eu desconstruir as crenças, as convicções e também a parte emocional. E se eu juntar todo este bolo e transformá-lo em algo positivo, eu vou conseguir permitir assegurar um perfil psicológico muito mais positivo, com uma emoção muito mais positiva, aliando a
uma forma mental de valores, de crenças muito mais positivas. E então, se eu estiver numa plataforma negativa em que a minha emoção sustenta um pensamento, o meu comportamento vai estar condicionado e vai projetar todo este estado interno. O mesmo se aplica numa vertente positiva. Na próxima imagem, vou-vos falar então das crenças adaptativas e aquelas que não são adaptativas, inadaptativas. Imagine quantas crenças possui de infância, quantas situações lhe foram incutidas inconscientemente ou não, ou que foi co-criando na sua mente. Em termos de limitação, eu não sou capaz, eu tenho algum receio, não estou à altura. Todas estas informações que vão chegando à mente e que vão sendo transformadas e, eu diria mesmo, vão somando constantemente conteúdos de que não é possível, eu não consigo, eu não posso, acaba por vir a trazer aqui um conjunto de crenças, ou seja, vão transformar-se em convicções de tal ordem certíssimas para o inconsciente que a pessoa acaba mesmo por acreditar que essa limitação é mesmo verdadeira. Ela tanto criou o hábito de pensar que não era possível, que não conseguia, etc, etc, que vai acreditar que é mesmo verdade. E isto é uma crença negativa. Então há que desconstruir todos estes parâmetros e pensamentos que são extremamente bloqueadores. Hoje tem a oportunidade de se tornar numa pessoa mais bem-sucedida se conseguir transformar, e eu não tenho dúvida que isso possa acontecer, estas convicções que vão sendo acrescentadas e debitadas constantemente até pela nossa mente, porque a nossa mente ouviu tantas vezes a mesma situação que acabou por convencer-se que era verdade e por si só ninguém lhe perguntou nada, mas a mente já está a debitar constantemente os mesmos cálculos mentais. Então, estas crenças que não são adaptativas podem tornar-se em crenças adaptativas e, mantendo um sistema funcional de pensamento, vamos conseguir alterar aquilo que é o pressuposto mental de bloqueio. E criar é decidir. Então vamos decidir passar para a próxima imagem. Nem mais nem menos, resgatar a essência leva a um entendimento muito mais profundo relativamente ao seu caminho de vida. Já sabe que vamos entrar aqui também numa perspectiva muito mais espiritual e vamos falar do nosso poder espiritual, que pode ser muito bem associado aos nossos pensamentos, mas é importante aprendermos a libertar conteúdos e registros negativos que não nos trazem mais-valia nenhuma e, acima de tudo, curar estas partes internas que nos trazem esta incapacidade de pensar positivo, desconstruindo crenças também limitantes e transformar em crenças ilimitantes e acreditar que é possível conseguir, acima de tudo, fazê-lo, e isto já é um grande passo para avançar neste propósito. É importante o perdão, é importante aceitar a memória que nós temos no nosso registro interior e ir ao encontro, muitas vezes, desta memória. Há trabalhos profundos a nível da regressão de memória que podem ajudar quando são situações mais traumáticas e mais profundas, mas há situações em que o querer tem um valor imenso e a capacidade de se conectar à sua própria fé, a decisão de curar é, eu diria, 90% do caminho feito. E quando elevamos a nossa vibração, ou seja, todos os nossos pensamentos, mesmo que existam conteúdos internos que não nos são favoráveis, que possam, lá está, terem-nos sido incutidos na infância ou representarem algo a nível da nossa própria genética, tal tendência de padrão para ter uma determinada forma de pensar, tudo isso pode ser ultrapassado com a nossa decisão e com o querer
fazer a mudança. Portanto, nós somos responsáveis e temos a capacidade de co-criar a cada momento e de decidir transformar e elevar a nossa vibração, a nossa forma de pensar e resgatar em nós também todos os recursos que precisamos para o fazer. E na nossa próxima imagem vou fazer então o exercício que falei há pouco relativamente à transformação de crenças e de convicções, mas de uma forma leve e funcional. Ou seja, nós temos uma crença, nós não podemos chegar ali, eliminar a crença e colocá-la no lixo. Às vezes é preciso dar-lhe um contexto para que seja mais fácil até lidar com determinadas resistências, mas a um nível neurológico, quando decidimos fazer e vamos fundo em termos da própria vontade da transformação, às vezes dando um contexto muito mais funcional, mesmo àquilo, por exemplo, que é o medo pode ser algo extremamente funcional e a partir daí deixa de ser o medo, passa a ser uma responsabilidade. Então é um bocadinho neste sentido que vos vou deixar aqui este exercício. Vou-vos dar um exemplo de uma crença inadaptativa. Por exemplo, eu gostaria de escrever as quadras para o curso Arte Viver na Essência e tenho o receio de ser ridículo ou ridícula, mas posso ousar escrever e enviar. E a pessoa fica a pensar se consegue ou não consegue. O pensamento que virá, debitado em consequência, poderia ser: se não experimentar, não me permite também a perceber se sou capaz ou não e ficarei sem saber quais são os resultados da minha ousadia. As emoções associadas a esta vertente é compreensão e expressão realista também da situação, sem nem o excesso de depreciação, a pessoa não está a colocar em causa, mas também não há expectativa. Então, a vertente é: por que não experimentar? O que é que eu tenho a perder se experimentar? Nada de certeza. O comportamento aqui associado poderia ser: eu não envio as quadras, não participo no curso Arte Viver na Essência, porque não quero fazer nada que me possa comprometer a minha imagem. E então temos aqui uma ausência perante uma determinada situação da vida e uma anulação do potencial. Isto é óbvio que é apenas um exemplo, mas se contextualizar esta situação para outras questões da sua vida em que são muito mais pertinentes, é óbvio que ficará aquém do seu potencial e não se permite à experiência da vida, que é das situações mais importantes até para a própria evolução. Uma crença adaptativa seria: não consigo escrever quadras, pois tenho o receio do ridículo. Portanto, em consciência é o pensamento. O pensamento consequente: não quero ter esta sensação e sinto-me emocionalmente desconfortável por não ser capaz. Um pensamento completamente funcional e realista. Emoções associadas: vergonha, sentido de incompetência. Poderei considerar o comportamento: provavelmente vão existir muitas opiniões sobre a minha quadra. Decido aceitar o desafio e reconhecer o meu potencial. Ou seja, numa avaliação muito mais consciente, pode existir aqui, de qualquer forma, a mais-valia da ousadia e da experiência. E é desta forma, é através da ousadia que vamos conseguir, de grau a degrau e passo a passo, começar a desconstruir as limitações da mente. Se a mente tem um pensamento ou uma crença limitadora, nada como sermos nós a provar à mente que, afinal, a mente não estava certa, não passava de uma memória, não passava de uma crença e, de facto, conseguimos viver aquilo que está no nosso sentir e na nossa vontade. E então é mesmo possível transformar convicções. Vou-lhe deixar aqui também um pequenino exemplo que pode, à frente da convicção a perder ou que já não existe, no fundo, colocar também aqui um contexto que para si faça muito mais sentido. Sublinhei, ou seja, mencionei a verde
as situações que, de alguma forma, vou considerar as mais básicas e que provavelmente podem aqui ajudar a desconstruir e a transformar aquilo que é a convicção a perder. Então, na convicção a perder, aqui como exemplo, é eu não consigo viver o meu potencial. A convicção que já não existe é eu não consigo, e aqui vai colocar algo que duvidou, mas que ao tentar fazer e a coisa até correu bem, mesmo que não corra à primeira, tenha certeza que pela persistência vai conseguir. Ou seja, aqui a convicção que não existe é uma convicção que já teve, mas que ultrapassou pela sua vontade e pela vontade, acima de tudo, de experienciar aquilo que era o seu desejo. Uma convicção absolutamente verdadeira vai colocar aquilo que para si é inquestionável. Eu aqui coloquei quero ser feliz. A convicção que quer ter, no fundo, é o resultado da primeira. Eu não consigo viver o meu potencial, mas se for desconstruindo e for acrescentando e for modificando e pensando naquelas convicções, não só a que já venceu, mas aquela que é seguramente a certa, vai conseguir transformar a primeira. E aqui a convicção a alcançar é precisamente alcançar os meus objetivos. Então, esta é a convicção que deseja ter. Vou-lhe dar aqui também um outro exemplo que se encontra na nossa próxima imagem. Já cá está. Muito bem. Convicção a perder. Não consigo tomar decisões. O tema de hoje. A convicção que quero alcançar é eu consigo decidir. Mas vamos regressar atrás e vamos considerar uma convicção que já teve, mas que já não tem. E uma convicção absolutamente verdadeira. Eu quero ser feliz. Agora, relativamente à convicção que deseja ter, vai-me perguntar, ok, eu quero ser feliz, eu decido ser feliz e para tomar uma decisão de ser feliz, o que é que eu tenho que fazer? Muito bem, eu pensei nessa sua questão e trouxe-lhe a resposta. E na nossa próxima imagem é precisamente a introdução a uma pequenina explicação e a um exercício que é como tomar decisões. Transformação de convicções. Vamos a isto. Temos que avançar um bocadinho para a frente. Mais um slide. Exatamente. Como tomar decisões. Pontos que eu considero pontos-chave para uma tomada de decisão. Reflexão e meditação. Para mim é a mesma coisa. Quando estamos a meditar, estamos num período de reflexão, seja qual for a reflexão que pretenda realizar. Neste caso, não é uma meditação em estado absolutamente zen, há que meditar e pensar um pouco, refletir. A ponderabilidade é de facto bastante importante. Óbvio que o pensamento positivo é um excelente aliado para qualquer questão a co-criar na sua vida. O exercício prático que lhe trago também já na próxima imagem, determinação, absolutamente imprescindível, foco, desenvolver a automotivação, é óbvio que sim, e acima de tudo saber o que é que pretende alcançar. Ou seja, são fatores que é a checklist importante para poder tomar uma decisão. E agora vamos saber como o fazer, com base nesta situação. Então, o que é que pretende decidir? Existe uma decisão que tem que ser tomada. Muitas vezes pode sentir que está num registro que não deseja, que não quer estar nesse registro, mas ainda não tem, ainda não sabe qual é o seu próximo passo, o que fazer ou para onde quero ir. Mas é importante que esse foco e essa decisão seja rapidamente orientada.
e muitas vezes a decisão pode ser sair do estado em que se encontra, mas é importante decidir fazê-lo e depois convergir essa decisão para um rumo específico. Mas se a questão for esta, o que decidir fazer, é preciso o primeiro passo, e este primeiro passo acontece na sua mente. A decisão não implica a ação imediata, mas implica uma decisão mental, o decidir mentalmente o que de fazer. E então, a forma como conduz este processo relativamente à decisão mentalmente, desde o dia em que deseja a mudança até que passa para uma ação muito mais direta, é importante todos aqueles pontos-chave que falei há pouco. E esta força, esta decisão, esta tomada de decisão pode fazer toda a diferença. Qualquer ruído mental, qualquer situação que possa aqui vir trazer este ruído, este bichinho de que eu não consigo, eu não sou capaz, não vai ajudar no processo. Então, existem recursos que podem ajudá-lo a tomar uma determinada decisão, que podem potenciar a ação da própria decisão, mas é importante manter o foco, acima de tudo, nessa mesma decisão de uma forma positiva. E para fazer a escolha certa é muitas vezes necessário seguir o coração, sem dúvida, não custa, através de uma questão de ponderabilidade, rever alguns pontos que possam de facto ser importantes e perceber que há perdas e ganhos em qualquer decisão. Mas qual é a mais-valia para si? Se calhar está na hora de rever a nossa aula também sobre o amor próprio. Pode chegar a uma conclusão bastante satisfatória através do seu próprio pensamento e do seu próprio sentir, que é fundamental, mas se houver uma dúvida, ela ainda pode ser mais aprofundada e ficar com a certeza da sua decisão. Eu costumo dizer, quando o coração decide, quando há um impulso, uma química, as coisas muitas vezes têm um propósito, mas é preciso perceber o que é que está associado a esse mesmo propósito. Então, para escolhermos ou ter a certeza que escolhe a situação certa, muitas vezes o nosso coração pede para ir para um determinado caminho, temos uma determinada experiência, depois chegamos à conclusão que não era propriamente a mais-valia que nos interessava no momento, mas quando as coisas têm que acontecer, há um propósito maior e às vezes é preciso também levar as coisas com uma certa flexibilidade energética. Mas há decisões que têm que ser tomadas e muitas vezes implicam também muitas pessoas envolvidas nessa nossa decisão, mas independentemente do que ela signifique, é importante acima de tudo que eu faça com bastante consciência e que não fique em culpa por essa decisão. Mas vamos regressar aqui à nossa imagem. Pode escutar opiniões, pode eventualmente falar com alguém que já tenha passado pela mesma experiência e que possa ajudar a perceber que existem outros caminhos, existem pessoas que já passaram por uma situação também e que provavelmente naquele momento tratou-se se calhar da decisão mais complicada das suas vidas até àquele momento, mas o importante acima de tudo é, independentemente de ouvir outras opiniões, sentir a sua própria verdade. E isto é fundamental. Muitas vezes as pessoas dão-nos conselhos que não são para nós, são para elas, mas é bom ouvir outras experiências sem essas experiências nos quererem incutir alguma realidade que não seja a própria partilha para que nós possamos chegar às nossas próprias conclusões. E é importante saber decidir, mas é, acima de tudo, importante que decida por si, mesmo que não tenha sido a melhor decisão. Quando decidimos, nós garantimos energeticamente o nosso poder pessoal e acabamos por estar a ser co-criadores da nossa própria existência. E isto é muito, muito importante. E
Depois de ter refletido sobre as opiniões que ouviu sobre o seu sentir, escute também a sua intuição e aprenda a confiar em si. Às vezes temos a noção de que a nossa mente nos traz muita informação que nos ajuda no raciocínio lógico, não tenho dúvida que é bastante útil, que nos pode ajudar a ter o bom senso até das próprias decisões, mas há sempre algo, há sempre uma intuição, há sempre uma vozinha que vem da alma que nos faz, se calhar, acordar muitas vezes para um estado de ilusão e que nos tira também desse estado de ilusão para nos dar uma perspectiva daquilo que tem que ser o nosso caminho. Agora, estar numa situação de estagnação, estar numa situação aquém de si ou do seu potencial, não é propriamente o caminho evolutivo, se bem que poderá ser o caminho evolutivo mais fácil, mas quando as coisas não nos trazem felicidade plena, é preciso perceber o que é que nós estamos a fazer a nosso favor e poderá ser aqui, de facto, um exercício que lhe possa ajudar a refletir, acima de tudo, sobre aquilo que são as verdadeiras necessidades, não as necessidades do ego, e aquilo que é, de facto, a vontade do seu verdadeiro caminho. Cada dia é uma vida e cada segundo pode mudar um destino. Portanto, não se coíba de pensar, de refletir e, acima de tudo, de sentir que às vezes chegou aquele momento certo. Não tenha receio em ser feliz, aprenda a cultivar a sua fé, faça brilhar a sua luz mais divina, fale com o seu Deus e lembre-se que a palavra coragem vem da palavra coração. Nós podemos viver num pleno estado de consciência e essa consciência ainda ser uma consciência superior. Então, às vezes é preciso ir para a vida, voar, conhecer também o nosso próprio potencial e quando estamos com o nosso Deus ativo, as coisas de facto têm outro sabor e podemos viver as coisas de uma outra maneira. TPC para esta semana. Esta semana tenho 2 trabalhinhos de casa. As quadras do curso AVE, que continuam em 2 vertentes, se eu fosse, se o meu limite fosse. Ambas são válidas e vão dar, de certeza, o melhor fecho depois às quadras que vêm por aí. E o segundo trabalhinho de casa é o que é que aconteceria se tomasse hoje a melhor decisão para mim. Uma reflexão, provavelmente, para a tal decisão que pode estar aí com algum ruído para ser tomada e, às vezes, se calhar um momento já chegou e falta só aquele passinho na consciência que nos faz ter a fé e acreditar que é possível. Os nossos contactos também já sabe, vivernaessência@gmail.com é o nosso endereço de e-mail, o endereço do AHHA para esta formação e também poderá assistir aos nossos vídeos e mantras no canal YouTube, que é o canal com o mesmo nome, AHHA. E vou deixar-lhe, como não poderia deixar de ser, com uma reflexão para esta semana. A vida é como uma caminhada que tem um cronómetro. Se não decidir dar o primeiro passo, simplesmente nada acontece. Não permita que o tempo termine, ficando aquém do que poderia viver na sua caminhada. Desejo-lhe uma excelente semana, com muita consciência superior, muita alegria, muita fé. Às vezes tomar decisões pode ser mais difícil ou mais complexo no momento que antecede a própria decisão, porque causa alguma ansiedade, mas às vezes há decisões que são autênticas libertações de vida e que nos fazem encaminhar e nos fazem trazer aquilo que é o nosso percurso e a nossa verdadeira caminhada
Então desejo que esta semana seja uma semana de reflexão para definitivamente poder entrar e poder entrar nesta verdadeira caminhada que é a sua essência, e eu aqui falarei seguramente do seu caminho interior. Desejo-lhe uma excelente semana, uma noite muito feliz, um grande beijinho e abraços para todos. Muito boa noite.